47.382.074. Esse é o número de crianças e jovens matriculados na educação básica brasileira em 2022. Mas por trás deste número existe uma pergunta que não quer se calar. Todos esses estudantes realmente têm as mesmas oportunidades? Meu nome é Nicole Falcão e junto com a Milena Dias, a Fernanda Pauli e a Dominique, criamos o EduData, um projeto que transforma dados educacionais do INEP em histórias visuais que revelam as desigualdades do nosso sistema educacional. Utilizando o Censo Escolar da Educação Básica de 2022, aplicamos pensamento computacional para decompor, reconhecer padrões, abstrair e algoritmizar informações complexas. O resultado? Uma análise exploratória que vai muito além dos números. Os 10 ícones representando os datasets analisados. Aqui podemos observar todas as categorias e dimensões chaves que retiramos do INEP. Por exemplo, a categoria administrativa, o tempo integral ou parcial, cor e raça, o sexo, a localização rural ou urbana, a faixa etária, a dependência administrativa, entre outras. Hoje, vamos mostrar o que descobrimos quando olhamos com atenção para quem são, onde estão e como estudam essas 47 milhões de pessoas. Prepare-se, porque alguns dados vão te surpreender. Vamos começar pelo problema central, a desigualdade educacional no Brasil. E ela se manifesta em 4 dimensões principais. A primeira dimensão é a desigualdade geográfica. O Sudeste, ele concentra-se cerca de 40% de todas as matrículas, que é 18,7 milhões de estudantes. Enquanto isso, o Centro-Oeste tem apenas 7,7%. Neste gráfico, podemos perceber que é como se tivesse 2 Brasils educacionais, um com recursos abundantes e outro lutando pelo básico. A segunda dimensão é a desigualdade econômica. Nesse gráfico de pizza, podemos observar que 81% dos estudantes eles dependem exclusivamente da escola pública, que são 38 milhões de crianças cujo futuro está na mão do Estado. Na outra repartição, compreendemos que 19% têm acesso ao ensino privado, uma pequena quantidade. Mas aqui está o detalhe crucial. No Sudeste, 23% estudam em escolas particulares. No Norte, apenas 9,4%. A terceira dimensão é a invisibilidade racial. Vejam este gráfico. De cada 100 estudantes, 28 não têm a sua cor ou raça declarada nos registros oficiais. São 13 milhões de crianças invisíveis nas estatísticas. Como podemos criar políticas de equidade racial se não sabemos quem precisa delas? Quarta dimensão. Distorção temporal. 4 milhões de pessoas levam mais de 18 anos para concluir a educação básica. Jovens adultos sentados em carteiras escolares, recuperando o tempo que a pobreza, o trabalho infantil ou a gravidez precoce roubaram deles. Identificamos 3 lacunas críticas nos dados e no sistema educacional. Chamamos essas lacunas de gaps. O primeiro gap é a invisibilidade dos mais vulneráveis. Apenas 11,3% dos estudantes frequentam escolas no campo. Parece pouco, mas porque é pouco mesmo. No Nordeste, ainda temos 21,4% de estudantes rurais. No Sudeste, apenas 3,3%. Mas esse número baixo não reflete apenas na urbanização, reflete o fechamento sistemático de escolas rurais nas últimas décadas. E é aqui que entra a parte mais dura. Muitas crianças do campo não estão na escola porque precisam trabalhar. Uma criança de 12 anos no campo não é apenas uma criança, é mão de obra essencial para a família sobreviver. A escola, nesses casos, compete com o pão na mesa. E é o pão que sempre vence. No segundo gap foi a identificação de dados incompletos, a famosa política cegas. Nossa análise revelou o que está faltando. Não temos dados municipais detalhados, não temos os indicadores de qualidade como aprovação, reprovação, evasão, não temos informações socioeconômicas das famílias e também não temos o acompanhamento dos estudantes ao longo dos anos. Como poderíamos criar políticas eficazes se enxergamos apenas a metade do problema? O terceiro gap é a ilusão da universalização. Sim, quase todas as crianças brasileiras estão matriculadas. Isso é uma conquista, mas ter matrícula não é ter educação de qualidade, e podemos observar neste gráfico. 83,8% estudam apenas meio período, 4 horas por dia ou menos. Eles voltam para casa às 15 horas ou outro horário, mas logo após vão trabalhar, outros cuidam dos irmãos e alguns ficam sozinhos porque os pais trabalham.
Porém, poucos têm o privilégio de simplesmente ser criança. A matrícula, ela é o primeiro passo, mas é só o primeiro. Então, como o EduData aborda esses problemas? Com 3 estratégias analíticas. Estratégia 1. Análise exploratória profunda. Não nos limitamos a calcular médias, investigamos dispersão, identificamos outliers, analisamos distribuições. Vejam este box plot. O Sudeste aparece como outlier, muito acima do esperado. Mas outlier não é apenas anomalia estatística. É uma região que concentra recursos desproporcionalmente enquanto outras ficam para trás. Estratégia 2. Cruzamento inteligente de variáveis. Os insights mais poderosos surgem quando conectamos dimensões diferentes. Por exemplo, quando cruzamos localização com dependência administrativa, descobrimos que escolas rurais são 98% públicas. Quando relacionamos cor ou raça com faixa etária, vemos padrões de desigualdade no fluxo escolar. As verdades estão nas intersecções. Transparência metodológica é fundamental, então vamos falar do que temos e do que nos falta. O que temos? 47,4 milhões de registros de matrículas, cobertura completa das 5 regiões brasileiras, 10 dimensões de análise: administrativa, demográfica e pedagógica, dados sobre sexo, cor ou raça, faixa etária e localização. O que nos falta? Dados municipais detalhados, indicadores de qualidade como desempenho e evasão, informações socioeconômicas das famílias, acompanhamento longitudinal ao longo dos anos. Essas limitações não invalidam nossa análise. Na verdade, elas revelam onde o próprio sistema de coleta de dados precisa melhorar. Trabalhamos com o possível, mas lutamos pelo necessário. E agora, os 5 achados principais da nossa análise exploratória. Achado 1. O Brasil de dois mundos. A divisão público-privado não é uniforme. Sudeste tem quase metade de todo o ensino privado do país. Educação privada está concentrada onde o dinheiro está. Achado 2. A sobrecarga municipal. Municípios carregam 49% das matrículas. Estados têm 31,2%. E a União com mais recursos? Apenas 0,8%. É uma inversão perversa. Quem tem menos recursos educa mais. Prefeituras pobres carregam o peso que deveria ser compartilhado. Achado 3. O campo abandonado. Apenas 11,3% de estudantes em escolas rurais. Mas no Norte e Nordeste, este número sobe para 24% e 21%. São regiões onde o campo ainda resiste, mas escolas fecham e crianças percorrem horas para estudar, ou simplesmente desistem. Achado 4. O tempo roubado. 4 milhões de pessoas com 18 anos ou mais ainda na educação básica. Não é preguiça, é pobreza, é trabalho infantil, é gravidez precoce. É um sistema que falha com os mais vulneráveis. Achado 5. A invisibilidade racial. 13 milhões de estudantes sem cor ou raça declarada. É como tentar combater o racismo educacional de olhos vendados. E vejam, no Centro-Oeste, 40% não declarados. No Sul, 21,5%. A invisibilidade também tem geografia. O EduData não termina na análise. Nossos objetivos são claros. Primeiro, dar visibilidade ao invisível, mostrar onde estão as crianças esquecidas. Segundo, fornecer evidências para políticas públicas baseadas em dados, não em achismos. Terceiro, mobilizar socialmente. Cidadãos informados exigem mudanças. Quarto, monitorar continuamente. Acompanhar se as políticas funcionam na prática. Quinto, inspirar outros a usar dados para transformação social.